Deus. Eu quero que você feche os seus olhos. Abra o seu coração. Eu sei que vocês já começaram sendo ministrados ontem. Eu creio que ontem foi uma noite gloriosa. Presença de Deus. Eu louvo a Deus pela vida do Cleito, da Sheila, sua casa, sua família. Louvo a Deus pela vida deles, pelo chamado, pelo ministério. Louvo a Deus por cada pastor nessa casa, pela liderança, que tem sido colunas, os pastores, e não só os pastores, mas a liderança. Louvo a Deus pela vida de vocês. Obrigado, Pai. Obrigado por essa casa. Obrigado por cada homem, cada mulher, cada ministério. Ministério de crianças que é tão excelente neste lugar. Te louvo por cada homem, cada mulher que firmemente tem prosseguido naquilo que o Senhor estabeleceu como propósito para este lugar, o qual eu simplesmente fui um canal, mas não para em mim, continua neles. É bom poder estar aqui, meu coração se alegra, celebra, e nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós queremos ser tocados por Ti. O que muda, o que transforma as nossas vidas, não é o que um homem fala. O que transforma a nossa vida é o que o Senhor fala. E nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco. Aos Seus pés estou, pra render tudo que sou a Ti. Tudo que eu tiver, receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. E basta olhar em Teu rosto, fui perdoado logo que Te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de Ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Seus pés, aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Beba na presença dele. E não importa o preço do perfume derramado, Tua presença vale mais. Tua presença, e não importa o preço do perfume derramado, Tua presença vale mais. Oh, uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Só uma vez basta, só uma vez. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz.
só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti, Senhor. Eu só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Deixa o Senhor te tocar com cura, com graça. Deixa o Senhor te curar tua alma, tuas emoções. Deixa Ele curar o teu corpo. Deixa a presença do Senhor te tocar, te curar. Aonde Ele está, aonde a presença manifesta dEle está, pessoas são curadas, pessoas são libertas. Oh Jesus, Teu nome está sobre todo nome neste lugar. Nós erguemos o Teu nome sobre todo nome. Ninguém é maior do que o Senhor neste lugar. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, meu amado. Oh, meu Deus. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, Aleluia. nada mais. Vamos aplaudir o Senhor. Ele é digno, Ele é santo. Glória a Deus. A presença de Deus é melhor do que qualquer coisa. A onipresença faz com que Ele esteja em todos os lugares, mas a presença manifesta é só onde Ele é reconhecido. A onipresença faz com que Ele esteja em todos os lugares, mas Ele não se manifesta em todos os lugares. Por isso que nós precisamos voltar a ter cultos cristocêntricos. Eu acho até estranho termos que usar esse termo, voltar, porque é dele, por ele, para ele. Nós não precisaríamos voltar para nada se é tudo dele. Mas a igreja, ela deixou de viver na parte central do evangelho e ela passou a viver na periferia do evangelho. Ok? Então, nós devemos cantar Cristo. Nós precisamos de pregadores monocráticos. A Bíblia é um livro monocrático. E o que é um livro monocrático? É um livro de um homem só. Pregadores monocráticos. Por exemplo, quem era na Bíblia um pregador monocrático? Paulo. Ele falava: eu prego Cristo e Cristo crucificado. Quando você estuda sobre Charles Spurgeon, ele era um pregador monocrático. Pregava um homem só. É dele, por ele. Ele está em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. O evangelho não é sobre Moisés, não é sobre Elias, não é sobre Josué, não é sobre Caleb, não é sobre Esther, não é sobre Paulo, não é sobre Pedro, é sobre Cristo. Nós passamos a entender, ou começamos a entender as Escrituras, quando nós enxergamos Cristo, tanto nas sombras, quanto nas realidades. Ok? Tanto na sombra, quanto na realidade. Quando você olha, por exemplo, para o homem comendo de uma árvore viva, no jardim do Éden, ok? A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela tinha fruto, não tinha, Robson? Tinha fruto do conhecimento que matava. Uma árvore viva que matava. Aí você pega um pedaço de madeira morto, lá no Monte Caveira. Havia uma árvore viva que gerou morte. Existe uma árvore morta, modelada numa cruz, que trouxe vida. Você está vendo como é que Deus trabalha com aquilo que era sombra e traz realidades? Mas a nossa proposta aqui, nesses 3 períodos que nós vamos ter, é construir uma verdade acerca da maturidade que começou a ser ministrado ontem. Para muita gente, maturidade está ligado a tempo. E é bem verdade que não existe maturidade sem tempo. Não existe maturidade sem tempo. Mas o tempo
não necessariamente amadurece. Senão todo velho é maduro. E nem todo velho é maduro. Tem gente com cabelo branco, qual a Bíblia chama clã, né? Clã, né, Júnior? Que fala? Clã. Velho com cabelo branco que é menino. E meninos com poucas idades que já são maduros. Então, a nossa proposta é trabalhar nessa questão de maturidade, entender que o tempo trabalha pela maturidade. Mas o tempo necessariamente não faz ninguém se tornar maduro. Nós precisamos deixar o tempo trabalhar nas nossas vidas, mas nós precisamos dar resposta a tudo aquilo que está acontecendo no tempo. Então, a verdadeira maturidade é quando existe uma emancipação. Eu quero trabalhar nessa verdade, construindo isso até domingo. A verdadeira maturidade é quando somos emancipados, tá? É quando passamos a assumir a responsabilidade do propósito para o qual nós somos criados. A emancipação, tá? A verdadeira maturidade vem com a emancipação. É quando assumimos o propósito pela qual fomos criados. Uma coisa é a sua identidade. Sua identidade vem de idem, igual. Mas o seu propósito é a razão pela qual Deus te estabeleceu. Então, nós precisamos alcançar a igreja. Eu quero trabalhar muito nesse contexto de igreja, nesses 3 períodos que nós vamos ter. A igreja precisa ter a consciência da emancipação. Tudo que não emancipa, escraviza. Então aqui não. Tudo que não emancipa, escraviza. Nós precisamos entender o tempo da emancipação, porque quando não acontece a emancipação, a escravidão acontece obrigatoriamente, tá? Então, há um consenso na igreja, existe um consenso na igreja acerca da independência. A igreja não crê na independência, ou seja, nós não fomos criados para sermos independentes, fomos criados para sermos interdependentes um do outro, amém? Eu preciso de você, você precisa de mim, ok? A independência nunca foi a vontade de Deus. Eu tenho para mim que nem igreja independente Deus quis. A gente que vai criando. Ministério independente, independente de quem? De Deus? Não. Do irmão? Não. Eu não creio na independência, eu creio na interdependência. Então a igreja, ela não aceita, ela tem um consenso que a independência é errado. Contudo, nós temos dificuldade de assumir que a dependência é errado. A dependência também é errado. Então, se a independência é algo maligno, porque ser independente é maligno, irmãos. É quando você decide viver a partir de si, sem contar com ninguém, sem precisar de ninguém. A dependência, ela já não é vista dessa forma. Então, quando uma igreja não entende o seu papel, fique tranquilo que a gente está construindo uma verdade, logo vai se encaixar. Quando a igreja ela não entende o seu papel de nascimento, crescimento, maturidade, emancipação, ela passa a viver alguns problemas. Ela passa a viver escravidão. Ela passa a ter atritos constantes. Porque tudo que passa do tempo, irmãos, começa a trazer problema. Eu não sei se você já estudou a história da igreja primitiva, especificamente a igreja de Atos. A ideia dos apóstolos, não a ideia consciente, mas o que estava acontecendo em Jerusalém era tão bom. Vidas se convertendo, pessoas chegando, poder de Deus, milagres acontecendo, pessoas sendo curadas. E inconscientemente eles desenvolveram uma ideia que iam ficar todos juntos. Então a ideia era que todos os apóstolos ficassem em Jerusalém. Parece que Deus está olhando do seu trono e diz: está gostoso aí, né? Está muito bom aí, né?
E eles respondem, só estou elucidando, tá? Parafraseando, só elucidando. Eles dizem assim: Deus está bom demais, todos nós estamos juntos, muito milagre acontecendo, muitas vidas se convertendo. Deus fala: eu vou dar um jeito de mexer com vocês. E aí vem uma perseguição sobre a igreja de Jerusalém, não é isso, Marcelo? E a igreja é espalhada por toda a terra. E em 200 anos, depois daquela perseguição, o evangelho é pregado em todo mundo. Por quê? Porque Deus queria que ele se espalhasse. Se espalhar não é ser independente. Se espalhar significa emancipar. Então, quando a gente não desenvolve um entendimento do que é ser igreja, qual é o papel da igreja, o que significa para nós, preste atenção, deixe o Senhor ministrar o seu coração. O que é crescimento de igreja? Quando é que nós estamos crescendo? Pastor, nós estamos crescendo quando as cadeiras não cabem mais. Também, isso é um tipo de crescimento. É quando a gente precisa aumentar o tamanho do espaço ou ir para um salão maior. Esse é o crescimento, isso também é um crescimento. Mas o verdadeiro crescimento, ele não se limita aí. O verdadeiro crescimento é quando a gente vê os pais gerando filhos. E quando vê os filhos se tornando pai. O verdadeiro crescimento não é simplesmente quando os pais geram filhos. É quando os filhos se tornam pai, porque uma próxima geração está nascendo. A ideia de Deus não é simplesmente que você seja pai, mas que os seus filhos também sejam. Então nós precisamos entender qual é o processo de uma família, para entender o que é crescimento. O crescimento muitas vezes ele vem contra as nossas emoções. O crescimento muitas vezes ele choca com a nossa mentalidade. Escute, a igreja brasileira não tem problema de ganhar almas. Tem ou não? Não tem. A igreja brasileira ganha muitas almas. O problema da igreja, a igreja brasileira tem problema em emancipar as almas que ela ganha. Então ela dá vida a muita gente, mas como ela não emancipa, ela mata as vidas que ela ganhou para ganhar novamente. Dá para entender isso? Não. A igreja brasileira ganha muitas vidas, mas como ela não emancipa, ela acaba matando as vidas que ela ganhou para ganhar novamente. E esse é o processo da igreja. Como é que o senhor prova isso? Eu provo isso dizendo para você que o número de desviados hoje no Brasil é maior do que o número congregacional. O que faltou? O que está faltando para a igreja? O que está faltando para os pais? Está faltando dar destino para os filhos. Nós precisamos de uma igreja que não só ganha, mas que emancipa. Entender por que você está aqui, há quanto tempo você está aqui, por quanto tempo você vai ficar aqui. Você está mandando a gente embora? Não, eu estou falando quando é que você vai crescer, quando é que eu vou crescer, quando é que nós vamos crescer. Eu não estou falando sobre troca de igreja, não, irmãos, pelo amor de Deus. Eu estou falando quando é que nós vamos ter a resposta para isso. Eu estou aqui para, pastor, eu estou aqui porque o meu ministério é tocar. Isso não é ministério, isso é um dom. O meu ministério, pastor, é cuidar das crianças. Isso é um dom. Não é um ministério. Eu quero te dizer que Jesus disse: ide por todo mundo. Quando você pega Efésios 4:11, ele deu um para apóstolos, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastores e mestre. Efésios 4:11, os 5 ministérios, o versículos, esse é 4:11, o 12 diz o quê? Com vista, com propósito do quê? Do aperfeiçoamento dos santos. Eles têm Bíblia lá, Cleito, lá atrás? Cleito, eles colocam a Bíblia lá atrás? Não, né? Estão colocando não, né? Tá? Efésios 4:11 diz: ele mesmo deu um para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastores e mestre. Aí você olha para o 12, diz: com vista, com propósito do
aperfeiçoamento. O que é aperfeiçoamento? Se tornar perfeito. E o que é maturidade? Maturidade é ser pleno. Maturidade é não precisar de mais nada. Isso é maturidade. Com vista ao aperfeiçoamento do quê? Dos santos. Então ele deu os 5 ministérios para o mundo ou para a igreja? Ele deu os 5 ministérios para o mundo ou para a igreja? Para a igreja. Então o mundo não espera um apóstolo. O mundo não espera um profeta. O mundo não espera um evangelista. O mundo não espera um pastor. O que é que o mundo espera? Os filhos. A criação está aguardando quantos apóstolos? A criação está aguardando quantos pastores? A criação não aguarda um dom. A criação aguarda uma natureza. A criação aguarda uma identidade. A criação não responde a um apóstolo. A criação geme, aguarda com expectativa a manifestação. Não do filho no singular, mas dos filhos. Porque a criação não responde a um dom. A criação responde a uma identidade. A criação, ela não responde a algo aqui dentro, ela responde a alguém lá fora. Então, nós precisamos entender o que é emancipação. O verdadeiro crescimento não se limita ao aumento de números. O verdadeiro crescimento é quando nós estamos saindo para fora, estamos tocando esferas da sociedade que nós não tocávamos. O verdadeiro crescimento é quando no domingo a gente vem para este lugar, é ministrado, recebe vida, recebe glória, e na segunda nós estamos indo para as repartições públicas, nós estamos indo para as faculdades, nós estamos indo para as empresas, nós estamos fechando negócios, manifestando o reino. Isso é crescimento. É quando a gente treina aqui dentro, mas pratica lá fora. Por quê? Porque senão o orfanato cresce, a demanda aumenta. Você sabe que uma família, quando nasce mais um, a despesa aumenta. Nasce mais 2, a despesa aumenta. Às vezes, queridos, preste atenção, eu estou falando de uma visão não da igreja local, pelo amor de Deus. Eu estou falando da igreja geral. A gente está aumentando, olhe para mim, nós estamos aumentando a despesa, mas não estamos tocando a sociedade, Júlio. Por que é que nós estamos aumentando? Aumentou o número dos filhos. E a gente precisa aumentar a creche. E aí, por aumentar a creche, a gente tem mais fralda para trocar, a gente tem mais leite para dar, e a gente tem mais criança brigando. Não aqui, claro que não. Os filhos começam a brigar entre si. Por quê? Porque a creche aumentou, colocou mais criança. O que é que tem? Mais briga, mais demanda. Aí quando o coitado do pastor não entende o que é crescimento, ele fala: minha igreja está crescendo. Não, a creche ampliou. Você sabe que esse ano Cleide e a Sheila vão viver um crescimento. Por quê? Porque a filha dele vai casar. Isso é crescimento. O pai e a mãe tendo um filho é um sonho. O filho se tornando pai ou mãe é crescimento. Às vezes nós não queremos abrir mão dos nossos filhos por causa do sonho. Aí a gente não vive o verdadeiro crescimento. Vocês estão aqui ou não? É isso que a gente precisa entender. Pastor, o negócio, a linha que você está pegando é bem pesada. O meu papelzinho caiu, Sheila. Então preste atenção, deixa o Senhor ministrar o seu coração. Porque qual é a ideia de Deus para a igreja? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu caminhei até aqui para chegar neste lugar. Abra a sua Bíblia em Gênesis 21. Pensaram que era Gênesis 1, né? Quem sabe amanhã. 1:26, né? E eu quero falar uma coisa para vocês. Olha, abra a Bíblia em Gênesis 21, a partir do versículo 1.
o que eu estou falando para vocês não é o que eu sempre pensei, não. O Senhor nunca falou disso. É a revelação que tem acontecido no meu coração nos últimos dias. É o que eu tenho meditado sobre isso. Então não pense que eu sempre pensei assim, não. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando. Então a revelação, ela é progressiva. Tem coisas que você está enxergando hoje que você não enxerga amanhã. Desculpa, tem coisas que você estava enxergando ontem que você enxerga diferente hoje. Coisas que você enxerga hoje que amanhã você vai enxergar diferente. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a entender, igreja. Irmãos, olhe para mim. O sonho da igreja é ir para o céu. O de Deus é nos enviar para o mundo. Estão aqui, não? O nosso sonho é ir para o céu. O de Deus é nos mandar para o mundo. A gente odeia o mundo. E Deus quer nos enviar para lá. A gente, preste atenção, a gente tem sonhado com algo que Deus nunca sonhou. Nós estamos sonhando em ir para um lugar que Deus nunca disse que nós iríamos, que é o céu. O pecado do homem fez ele perder o governo da terra e não o céu. A cruz não te dá o que você não tinha. A cruz restaura o que você perdeu. Então a cruz não é um passaporte para me mandar para o céu. A cruz é um passaporte para eu voltar para a origem. Deixa eu te falar, meu irmão, com muito pesar. Não tem texto na Bíblia que diz que você vai morar no céu. Se achar algum aí, anote e me procure no final. O Senhor está dizendo que nós não vamos ser arrebatados. Eu não disse que nós não vamos ser arrebatados. Eu só disse que você não vai morar lá. Por quê? Porque lá no final de Apocalipse diz: e vi novos céus e nova terra, a Jerusalém celestial, que subia para o céu, que descia dos céus, a cidade santa, que descia. E Deus dizendo: e eu habitarei com eles, não eles comigo. Por quê? Porque a vontade de Deus nunca foi te levar para lá. A vontade de Deus é que você trouxesse ele para cá. Pastor, isso daí que o senhor está mexendo é muito perigoso. Isso é só Bíblia, irmão. Vamos lá. No jardim do Éden, o homem ia se encontrar com Deus, ou Deus vinha se encontrar com o homem? Era Deus que estava lá todo dia. No tabernáculo, o homem subiu ou Deus desceu? No templo de Salomão, o homem subiu ou a glória desceu? Em Pentecostes, o homem subiu ou o Espírito desceu? Só tem um lugar na Bíblia que o homem subiu: em Babilônia, em Babel. Vamos edificar uma torre que vamos chegar até o céu. Deus falou: meu filho, eu não quero vocês aqui em cima, deixa eu confundir vocês. Pastor, a minha esperança é que eu ia deixar de sofrer e morar no céu. A esperança de Deus é que você traga os céus para a terra e viva o futuro no tempo presente. Você sabia que passado não é tempo? Pastor, eu aprendi na escola que passado é um tempo. Se passado é um tempo, por que as pessoas estão presas a um tempo que já passou? Se passado é um tempo, como é que você está preso a um lugar que já passou? E se futuro é um tempo, por que esse tempo não chega nunca, que as pessoas nunca entram lá? Passado e futuro é um lugar. E tem pessoas que o tempo passou, mas elas não conseguem sair de lá. E futuro é o lugar que você enxerga hoje. E se você enxergar lá hoje, você passa a viver hoje como se já fosse o futuro. É esse o lugar. Sabe o que Deus está dizendo? Me leve para as ruas, me leve para as faculdades, me leve para os tribunais, me leve para as escolas, me leve para as faculdades, me leve para os negócios, me leve. Eu quero ser a sua boca, eu quero ser a sua mão, eu quero que você me leve para esses lugares. Me leve para o seu comércio, me leve para a sua empresa.
não precise falar o meu nome, só deixa eu ser transpirado através de você. Só deixe o meu perfume ser exalado através dos seus poros. Eu nunca quis uma religião. A igreja fez do reino uma religião. Cristianismo não é religião. Cristianismo é algo jurídico. Cristianismo é algo legal. Você não tem um livro de religião, você tem 2 testamentos. Pergunta para o advogado se testamento tem alguma coisa a ver com religião. Ele vai falar: testamento é coisa de lei. Cristianismo é uma lei. Romanos capítulo 8 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. A gente está achando, Robson, que o pecado é uma atitude. Não, o pecado é uma lei que é expresso numa atitude. A partir do pecado, irmãos, tudo mata. A partir do pecado, Júnior, o amor consome. A partir do pecado, o amor é meu. A partir do amor, o amor é seu. Em nome do amor, a gente mata. No verdadeiro amor, ele morreu. Por quê? Porque a partir da morte, da lei da morte, nada traz vida. Na lei, na queda, nós mudamos o nome de amor para sexo. Deus não criou sexo, quem faz sexo é bicho. Deus criou o amor, é a celebração, a contemplação do relacionamento. E a gente não consegue entender isso. Escute, a partir do trauma, até o abraço machuca. A partir, você já passou o dia na praia? Cleide, a Sheila ama a praia. Eu nunca gostei. Quando você termina um dia de praia, né? Aquele solzinho de 40 graus. Quando alguém te abraça, expressando amor, é bom ou ruim? É bom ou ruim? Mas o que é ruim? É o abraço? Não, é que o abraço machuca. Mas não é que o abraço machuca porque ele está causando machucado. O abraço machuca porque você está dolorido. Quem está ferido, irmãos, não se permite, Cleide, ser amado. Quem é traído não permite confiar novamente. A partir do trauma, tudo é dor. Jesus não veio resolver o nosso passado, Ele veio cancelar o nosso passado e nos estabelecer uma nova vida. Ah, meu Deus. Eu estou querendo ler, mas eu vou chegar lá. Paulo disse: eu sofro dores de parto até quando? Até que Cristo seja forjado. Você sabe o que a igreja desenvolveu? Jesus está mudando, Deus está mudando o meu caráter. Deus está mudando meu. Da onde você tirou isso? Deus não está mudando seu caráter. Ele não quer mudar seu caráter. Ele quer estabelecer em você o caráter de Cristo. Ele não quer seu caráter para Ele não serve. Ele quer o caráter de Cristo sendo formado. Deus só aceita o caráter de um só, é o caráter dele. Nós, queridos, a igreja pegou as obras da carne, o fruto do Espírito, e ela pregou isso como se fosse comportamento. A obra da carne é um comportamento. Glutonaria é um comportamento. Prostituição é um comportamento. E o amor e a longanimidade é um fruto do Espírito, outro comportamento. Não, a obra da carne é uma natureza. É a natureza da carne. Fruto do Espírito é outra natureza. Pastor, quase que eu perdi o domínio próprio. Como é que você perdeu o domínio próprio se você não tem domínio sobre isso? Porque domínio próprio não é quando eu tenho um controle sobre algo. Domínio próprio não é quando eu segurei para a bomba não explodir. Domínio próprio é quando não havia bomba dentro de mim diante de uma situação. O que são filhos maduros? São filhos que têm uma natureza terrena, mas não andam segundo essa natureza. Porque Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 10, porque embora andando na carne,
não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus. Eu não estou aqui para lutar com você. A minha vitória está aqui. A minha vitória está aqui. Não está aqui, pastor. Não, aqui você já é vitorioso. O que falta aprender a vencer é aqui. Vamos lá. Vamos ver se a gente lê. Deixa a gente ler, Senhor. Gênesis 21. Eu não sei você, mas eu estou doido para largar tudo aqui já e começar a voar. Continua. Vamos lá. O William está doidinho ali, dizendo, já solta tudo e vamos. O William não pode ver um boteco, né, Cleito? Ele quer beber, né? Gênesis capítulo 21 diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu. Diga comigo, o Senhor cumpriu. Amém. O Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão quantos anos? 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso. Como é que Sara está, irmãos? Feliz. Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Olhe para mim antes da gente continuar lendo. Você não vê dizendo que Abraão está feliz. Eu não estou dizendo que ele não estava. Eu só estou dizendo que não mostra o pai falando o que a mãe está falando. A mãe está rindo e está dizendo, quem me vê vai dizer que eu sou feliz. Abraão diz, no 8º dia, traz o menino. Eu estou feliz, ele falou, deixa eu fazer ele chorar um pouco. Mas eu estou feliz, mas eu preciso circuncidar ele. A mãe está falando, quem vê vai se alegrar comigo. Abraão está dizendo, traz o menino com 8 dias que eu preciso cortar ele. Versículo 7. E acrescentou, quem teria dito Sara? Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe deu um filho? Sara está em estado de êxtase. Ela está vislumbrada. Versículo 8. Isaque cresceu. Diga comigo, Isaque cresceu. Isaque cresceu. Pergunta para o teu vizinho, você está crescendo? Dá um sorriso assim bonito. Está crescendo? Isaque cresceu. E foi o quê? Isaque foi desmamado. Aqui, irmãos, a Bíblia não diz quanto tempo, quantos anos Isaque desmamou. Quantos anos ele desmamou? Diz que Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande. Opa! O que é que Abraão fez quando o menino nasceu? A alegria era de Sara, o corte era de Abraão. Ou você acha que é fácil circuncidar um filho? Pegar o órgão genital de uma criança de 8 dias, pegar uma pedra pontiaguda, pegar o órgão da criança, colocar assim, uma criança de 8 dias, circuncidar. Sara está dizendo, quem me vê vai dizer que eu sou feliz. Você não vê uma reação, um esboçar de Abraão. Eu não estou dizendo que ele não está feliz, com certeza ele estava. Mas quem está feliz com o nascimento de Isaque é Sara. Quem é Sara? Sara é a igreja. Ela está feliz e contente quando chega mais gente nova. Quem me encontrar vai dizer que a minha igreja está crescendo.
Deixa eu te falar, eu não sou contra isso não, pelo amor de Deus. Todo mundo quer ver números chegando. Todo pastor gosta de pregar para uma igreja cheia. Não pense que eu sou hipócrita. Eu estou falando de um todo, de um conjunto. Quem é Sara? Sara é a igreja que se sente feliz quando nasce. Mas Abraão está dizendo: eu quero circuncidar. Por quê? Por quê? A igreja é uma mãe. A igreja é uma mãe. A mãe, ela está sempre preocupada no bem-estar da criança. Sim ou não? A mãe está preocupada com o mamar da criança. Uma criança quando é bebê, ela não precisa do pai para nada. O pai pode viajar e voltar daqui 30 dias. O que ela não fica é sem mãe. Por quê? Porque ela ama a mãe? Não, ela não ama a mãe. Ela ama o peito da mãe. Criança não ama ninguém. Criança ama ela mesma. Não se iluda. Criança não ama a mãe. Criança ama o peito da mãe. Ela não tem compromisso. Olhe para mim. A criança não tem compromisso de responsabilidade com a mãe. Ela tem compromisso com as suas próprias necessidades. E quando ela cai, ela quer peito. Quando ela está triste, ela quer peito. Quando ela não quer dormir, é peito também. Essa é Sara, é a igreja. O povo está indo para a igreja para buscar o quê? A bênção. Quem é a bênção? Aonde que eu encontro a bênção? Na mãe. Você já viu uma mãe brincando com a criança? Uma mãe brincando com a criança. É assim ou não é, Robson? Fazendo coisa. E o pai brincando. É assim ou não? Sabe por quê? Porque a mãe é pastora. O pai é apóstolo. O pastor está para perto. O apóstolo manda embora. O que está precisando na igreja? Pastor? Não, apóstolo. Pastor nós temos. Nós precisamos de uma igreja que joga, que empurra, que envia. Escute. Quando é que uma árvore está madura? Quando é que uma árvore amadureceu? Quando ela dá fruto. Só que se o fruto passar do tempo de colher, ele apodrece. A igreja está cheia de gente que já apodreceu. Fica tranquilo, irmãos, até domingo vai salvar todo mundo. Tem um monte de gente, Cleito, que não tem compromisso com a casa, tem compromisso com o peito. Domingo eu quero chegar aqui, quero mamar. Eu quero um bom louvor, eu quero uma boa palavra. E tem mais. Se eu não achar aqui, ali, acolá, abrir um peito novo, eu vou para lá. Vou mamar em outro lugar, eu vou mamar pela internet. Sabe por quê? Pelo fato de eu não ter crescido, eu não tenho compromisso bilateral, eu só tenho compromisso unilateral. Então assim, eu não tenho compromisso com essa casa, eu não oferto aqui, eu não dizimo aqui, eu não tenho compromisso, eu só tenho compromisso comigo. Eu quero uma boa igreja, eu sou altamente crítico, eu não quero saber se, cadê a unção do louvor? Você não busca a unção do louvor, você manifesta a unção que está em você, em meio ao louvor. Como um selo em meu coração,
Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, eu me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? Ah, meu Deus, aleluia. Não sobra nada sem teu grande amor. Olhe para mim, Tu olhe para sabes mim, olhe para mim. tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Pastor, o senhor não acredita que Deus tira uma pessoa da igreja e coloca em outra? Acredito. Por propósito. Não por pereba. Lá estava ruim. Aqui está como? Também está ruim. E a próxima? Também vai estar ruim. Porque a partir do trauma, tudo é dor. Escute. Você sabe que está na hora da gente fazer? Uma frase que eu falei aqui durante muito tempo. Está na hora de largar a chupeta, puxar a espada. Está na hora da gente parar de pensar no eu, no meu, e começar a pensar no nosso. Está na hora. Você sabe qual é o índice? Você sabe qual é o índice de liderança de uma igreja? De 100%, o índice de liderança de uma igreja é 10%. É 10% trabalhando para dar comida para 90%. O que você acha dessa estatística? É 10% dando comida para 90%. Por que a gente não tem 90% para dar comida só para 10%? Sabe por quê? Porque criança não consegue pôr o lixo para fora. Criança não consegue fazer parte da limpeza da igreja. Criança não consegue fazer parte de uma pintura. Por quê? Porque ela só consome, ela não cresce, ela não amadurece, ela não frutifica. Pastor, o que é isso? Eu estou falando sobre maturidade, irmãos. A gente gosta de pensar em maturidade como direito que nós temos de assumir herança. Isso também é verdade, mas nós precisamos pensar em maturidade como assumir responsabilidade. Eu preciso ter responsabilidade com você, com meu irmão, com essa casa. Como é que eu congrego no lugar? Eu como naquele lugar, eu me alimento naquele lugar e falo mal do lugar. O cara que é casado com a mulher e fala mal da comida dela para todo mundo. Vocês estão aqui ainda não? Eu estou lá, mas não gosto muito disso. Eu estou lá sim. Eu estou lá porque eu não achei um peito maior. Vocês estão entendendo a seriedade do peito que eu estou falando, amém? Eu estou sendo muito sério no que eu estou falando. Eu não encontrei um peito melhor. Que a hora que eu encontrar um peito que me der prioridade de mamada. É que a prioridade de mamada, lá tem peito, mas tem uma fila na minha frente. A hora que eu chegar e me colocar na frente, eu vou para lá. Será que, pastor, se eu chegar aqui, o senhor me dá uma oportunidade? Você está dizendo, o senhor deixa eu mamar na frente dos outros? O senhor deixa eu tocar na frente dos outros? O senhor deixa eu dar uma pregadinha? Eu posso, você não pode pregar. Quem é que prega, pastor, aqui? Quem foi pregado. Quem não foi pregado não tem direito a pregar. Porque você pode falar com a tua boca, mas prega com a vida. Se a gente não consegue pregar com a vida, irmão, tudo que nós temos é um discurso. Você sabe quem é que está pronto para falar? Quem aprendeu a ouvir. Sabe quem é que está pronto para ficar de pé? Quem aprendeu a ficar sentado. Você sabe quem é que está pronto para dar direções, para conduzir? Quem ouviu direções e foi conduzido. Maturidade. É maturidade. A gente está querendo um novo. Qual que é o próximo movimento? Qual que é a próxima onda? Não tem próximo movimento, irmãos. O último movimento real e verdadeiro foi há 2000 anos atrás. Com a morte de Cristo Jesus e depois o Pentecoste que selou o novo nascimento. É isso que nós precisamos. Esse é o maior movimento que nós tivemos. E não vai ter outro movimento maior que esse. Não vai ter. Então você pode cantar
Vem fazer o que nenhum homem fez. Parece bonitinha essa letra, mas está totalmente errado. Ninguém vai fazer o que nenhum homem fez, porque Ele fez o que ninguém mais vai fazer. Ele fez o que nenhum homem fez. E cumpriu o descrito de Joel. O que nós estamos querendo é só a manifestação de um avivamento que já está dentro de nós. O avivamento não é algo que vai vir. O avivamento não é algo, é alguém. Ele está dentro de você. E na hora que o vaso de alabastro, a nossa alma for quebrada, o avivamento vai sair para fora. A hora que a gente largar o peito, a hora que a gente largar a chupeta e assumir responsabilidade, a hora. E fala uma coisa: por que Deus pediu Isaac para Abraão e não para Sara? Por quê? Rapaz, você está doido? Deixa eu pedir para o pai. Deixa eu pedir para a mãe, não dá. Deixa eu pedir para o pai. Você sabe quantos anos demorou a promessa de Abraão ter um filho? Não. Alguém sabe? 25 anos. Desde que Deus prometeu até o nascimento. Eu te pergunto, o tempo de gestação de Sara com Isaac foi quanto tempo? Provavelmente 9 meses. Deus precisa de 9 meses para dar luz a um filho, mas precisou de 25 para gerar um pai. Sabe por quê? Para Deus é mais fácil gerar um filho do que gerar um pai. Quando é que o filho cresce para a mãe? Quando é que o filho cresce para o pai? Não cresce, irmãos, é eternamente criança. E alguns não crescem mesmo, você vê marmanjão, só falta brincar de carrinho. Cara com 25 anos dentro de casa ainda, vai casar, velho. Uma mulher vai casar, mano. Rumo a casa. Já deu, passou a prazo de validade, vai começar a feder. Precisa crescer, precisa amadurecer. Nós precisamos levantar a próxima geração. Mas como levantar a próxima geração se a gente não amadurece, se a gente não cresce? Ô pastor, o culto de domingo foi maravilhoso. E qual que é a expectativa? Próximo domingo, o que será que vai vir? O que será que vai vir? O pastor, irmãos, que se vire de trazer o profundo, o oculto e o escondido. Ele que traga a revelação do milênio. Quantos Éden tinha? Quantas legiões? Quantos demônios é uma legião? Se ele sai de 1 a 1, sai de dúzia. Se Adão tinha um bico ou não. Ei, irmãos, a expectativa não é o próximo culto, é o que você vai fazer com que o culto anterior que você recebeu. O que você vai fazer com a palavra que Deus deu ontem? Irmãos, nós estamos enchendo a igreja de culto. Irmão, tem gente que não tem tempo para pecar. Tanto culto que tem. Tem gente que o diabo fala assim: rapaz, eu não consigo ficar atrás dele. Por quê? Porque a gente acha que está no culto. Quanto mais culto, menos a gente peca. Quando a gente não consegue pecar mais lá fora, irmão, a gente começa a pecar aqui dentro. E lá fora o pecado é escandaloso, mas aqui dentro o pecado é enrustido. É isso que a gente precisa entender. O que Deus está nos chamando. Preciso parar, irmãos. Hoje eu preciso parar por aqui. Pastor, Deus me chamou para quê? Para ser ministro de louvor. Só isso? Tem mais que isso? Ide por todo mundo. Ide por todo mundo. O senhor está desfazendo dos mundos? Não, eu estou falando que a gente precisa entender que aqui dentro nós estamos edificando aos santos, mas lá fora nós estamos manifestando o reino. Onde estão os empresários que Deus vai levantar?
Aonde estão os juízes, os desembargadores que Deus vai levantar? Aonde está o diretor da USP daqui uns anos, os advogados, os pedagogos? Onde estão? Onde eles estão? Ah, pastor, Jesus está voltando, eu não vou nem estudar. Eu creio que Ele está voltando, Ele pode voltar agora. Só que viva agora como se fosse o último momento da sua vida. Mas faça projetos como se Ele fosse voltar daqui a 100 anos. Escute, sabe o William? A filha dele me abraçou. Quantos anos ela está, William? Fazer 6. Quando o William chegou na minha gestão, ele tinha 10, se eu não me engano. Eu já tenho filho com 6. Nós estamos vendo os filhos maravilhosos. Tem uma igreja família. Nós temos gente aqui que está com a gente há mais. Só o Cleiton está comigo há 20 e poucos anos. É maravilhoso, gente de aliança. Mas hoje eles estão cumprindo a carreira deles. Hoje eles estão vivendo o que Deus tem para eles. Eu quero que vocês vivam o que Deus tem para vocês. A nossa ligação não é por estar colado aqui. A nossa ligação está aqui dentro. É o que eu quero que nós entendamos, Deus. Que a nossa... Presta atenção. Aqui dentro é lugar de treinamento. Lá fora é o campo de batalha. Presta atenção. Presta atenção. Toda movimentação da igreja interna deveria ser pensando na manifestação externa. Toda movimentação, todo treinamento, toda escola, todo aperfeiçoamento, tudo deveria ser pensando no mundo. No mundo. Por quê? Porque Jesus falou: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Ide por todo mundo. Nosso chamado não está aqui dentro, irmãos. Aqui dentro é uma família para servirmos um ao outro. Um tem salmos, um tem cântico, outro tem palavra. Serve a mesa. Um é mestre, prepara uma escola, treina. Mas o nosso treinamento não é para vivermos na íntegra aqui. Somos treinados aqui para manifestar lá fora. Para manifestar lá fora. O mundo está precisando da gente. A política, pastor, misericórdia, não fala de política não. Eclésia, na linguagem romana, era alguém que se envolvia com a política. Isso é eclésia. Todo mundo tem que ser político? Não. Mas Deus levanta homens para a política. Nós não precisamos de um ministro terrivelmente evangélico. Nós precisamos de alguém radicalmente filho para expressar o seu pai. A nossa vida, os nossos negócios, o nosso casamento, tudo que nós vamos fazer precisa expressar Cristo. Aqui dentro, irmãos, nosso ministério não se limita. Volto a dizer, aqui dentro nós servimos a mesa, servimos a casa. Mas é lá fora. O Robson trabalha com uma van. Quantas crianças você tem hoje, Robson? Umas 80 crianças. Eu estou levando as crianças para a escola. Mas o que ele está fazendo enquanto ele leva as crianças para a escola? Ele não tem o chamado de professor, de um pedagogo, mas ele conduz as crianças até a escola. Como é que é a van dele dentro? Qual é o ambiente da van dele? Como é que acontece ali? Ele não precisa diretamente fazer o papel do professor, mas ele pode fazer algo dentro daquele carro que vai marcar aquelas crianças. Como de vez em quando ele posta um presente que uma criança deu para ele, um brinquedo. Escute, você pode manifestar Cristo em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Quero ir para fora, irmãos.
Eu não estou falando de ir para fora pregar com agenda. Eu de verdade, da outra vez que eu vim aqui eu falei, eu nem estou afim de muita agenda, irmão. Tem gente esperando confirmação de agenda minha para o Espírito Santo, para o Pará. Eu nem respondi. A igreja precisa ir para fora. Nós estamos culpando o diabo por causa da educação. Nós estamos culpando o diabo por causa da política, por causa do sistema comunista que está sendo implantado. Escute, o diabo só está fazendo o que está fazendo porque a igreja não fez o que deveria ter feito. Deixa eu repetir isso. O diabo só está sendo diabo porque a igreja não está sendo Cristo. Não existe vácuo no mundo espiritual. Qualquer lugar que a igreja não assume, o diabo assume. Não existe lugares não possuídos, não habitáveis. Não é possuído, não existe lugares não habitados. Existem lugares que a igreja não possuiu e o diabo está lá. Pastor, eu sou cozinheira. Seja uma cozinheira do reino. Eu cuido de criança. Seja uma cuidadora do reino. Seja. Está na hora de se levantar os pais na igreja que vai jogar os filhos. Abraão, eu quero teu filho. Demorou 25 anos. Eu quero teu filho. Dá o filho. Dá o filho. Solta. Ô Noé, sai da arca, deixa ela aí. Como é que é? 120 anos, eu só usei uns meses. Foi 120 anos, 100 anos, 120 anos construindo uma arca. Só usei um tempo. Foi muitos anos. Ô Noé, não é pelos anos. Ela já cumpriu o propósito. Ei, não é quanto tempo você passou construindo uma arca. É só se ela cumpriu o propósito. Se ela cumpriu o propósito, você pode soltar. Ei, já cumpriu o propósito. Solta. Eu não estou falando de gente leviana. Estou falando solta. Solta o que tiver que soltar. E agarre o que precisa agarrar. Lá em Campinas nós temos um lema com o pastor Juscelio. Lá em Campinas existe um lema. Escreva tudo a lápis. E segure tudo com a mão aberta. Esse é o nosso lema. Se você escrever a lápis, você apaga. Se você segurar com a mão aberta, você não vai estar preso. Solta o que tiver que soltar. Escreva a sua vida lá. Escreva os seus princípios pelo sangue do Cordeiro. A sua santidade pelo sangue do Cordeiro. Mas a sua vida, os seus projetos, escreva a lápis. Solta o que tiver que soltar. Mas me deu muito trabalho, demorou muito. Cumpri o propósito. Vamos parar por aqui. Amanhã a gente volta para tomar mais uma dose dessa. Pastor, já senti que o negócio está denso. Escute. Há anos atrás, nós estávamos numa vigília. O Cleide estava com a gente lá em cima, na Consigás, na travessa da Consigás. E Deus falou para nós, numa vigília: isso daqui não é uma igreja. Isso daqui é um útero. Vocês lembram disso, Cleide? Isso é um centro de treinamento. Esse lugar não era um útero por causa de mim. Esse lugar é um útero pela vontade de Deus. Deus está levantando vocês além das quatro paredes. Deus está levantando vocês além das quatro paredes. Pastor, por que o senhor não fez? Porque eu não enxergava, porque eu não entendia, porque eu não pensava do jeito que eu estou pensando agora. Isso que eu estou falando para vocês hoje, eu não preguei em lugar nenhum. Eu estou há mais de uma semana mexendo lá em casa, numa bagunça, e separando tempo e cabeça para estudar sobre isso que nós estamos fazendo aqui. 4h40 da manhã, essa madrugada eu estava orando por essa conferência. Está na hora da gente viver o propósito. Está na hora da gente cumprir, irmãos.
Está na hora da gente se levantar. Está na hora da gente correr a nossa carreira. Está na hora dos filhos se tornarem pais. Está na hora dos filhos se tornarem pais. Está na hora de nós assumirmos responsabilidades. Está na hora de nós entrar. Quando eu falo responsabilidade, é assumir aquilo que Deus tem para nós. Ai, meu Deus. Esse ano eu fiz 48 anos, irmãos. Estou chegando aos 50. Só aqui dentro, nessa casa, não propriamente neste lugar, nós ficamos 25 anos. Logo a minha filha vai casar. Eu já estou começando a falar com a minha esposa. Estou quase dizendo minha velha. Irmãos, estou quase entrando nessa linguagem, minha velha. Ela está me envelhecendo. Quando a nossa filha casar, como é que vamos viver só nós dois? A gente vai para arrumar mais cachorro. É sério, irmão. Eu já estou conversando sobre isso. Vamos comprar uma chacrinha, criar galinha, criar porco. O que nós vamos fazer da vida? Nós estamos envelhecendo. Parece que foi ontem. Eu tinha 20 anos e casei com ela. Eu não tenho medo de morrer, irmãos. Eu tenho medo de não terminar o meu propósito. Eu não tenho medo de morrer hoje. Eu não tenho medo de não acordar amanhã. Eu tenho receio de não ser íntegro ao que Deus estabeleceu na minha vida. Eu tenho receio de no final da jornada eu não conseguir permanecer de pé. Eu tenho receio de perder o temor e pecar. Eu tenho receio de não conseguir. A graça do Senhor tem me sustentado. Eu quero terminar minha carreira, mas eu não quero terminar simplesmente colocar assim, alguém falar no meu ofício fúnebre. Combater um bom combate. Será que combateu mesmo? Será que ele foi até o final? Será que nós estamos mudando o destino? Será que as pessoas que se aproximam de nós estão tendo mais fome por Deus? Será que as pessoas que se chegam a nós estão tendo fome por oração? Eu tenho temor. Eu tenho temor, irmãos. Eu tenho temor do Senhor. Que esse temor caia sobre as nossas vidas. Eu quero terminar minha vida sendo um homem de uma só mulher. Eu quero ser um marido de uma só mulher. Eu estou falando marido de uma só mulher por não ter entrado em outra aliança. Eu quero continuar sendo modelo para minha filha. Quero continuar servindo a minha geração. Eu não posso te obrigar a pensar corretamente de mim. Pense o que você quiser, mas o meu coração queima. Alguns anos eu orava para viajar, eu orava para... Hoje eu só oro para não me perder. Só para não me perder. Me guarda, Senhor. Me guarda. Se coloca de pé, irmãos, por favor, me ajude a encerrar essa noite, me ajude. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Como um selo em meu coração,
Tu és meu tesouro. Sai do seu lugar, vem aqui. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar, vem aqui. Se você quiser, vem Muitas aqui. águas vêm Vem aqui, se sobre renda ao mim. Senhor. Eu me sinto seguro. Oh, como um selo em meu coração. Tu és meu tesouro. Oh, muitas águas vêm sobre mim. Eu me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada. E não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. Oh, e o que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar como um selo, e como um selo em meu coração. Tu és meu tesouro. Oh, muitas águas vêm sobre mim. Eu me sinto seguro, como um selo, como um selo. Como um selo em meu coração. Tu és meu tesouro. Oh, muitas águas vêm sobre mim e eu me sinto. Pra onde eu vou sem você? E não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. Oh, e o que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? E não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. Oh, e o que eu preciso é estar contigo. E onde eu for, te levo comigo, amado. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. E onde eu vou, te levo comigo, amado. Oh, eu
te levo comigo, te levo comigo, amado Jesus. Eu te levo comigo, te levo comigo, amado. Te levo comigo, te levo comigo, amado Jesus. Eu te levo comigo, te levo comigo, amado Jesus. Oh, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver